Nós estamos de volta com o Direito e Cidadania, como vocês percebem nas nossas saídas e retornos de bloco, nós temos informações aí sobre direitos do consumidor, direitos do cidadão, algumas leis que existem no Brasil, que a gente sempre traz para vocês para poder melhorar ainda mais o dinamismo aqui do nosso programa. Nesse bloco a gente tem mais perguntas para os nossos convidados sobre impeachment na Constituição brasileira. Queria fazer uma pergunta, porque nós sabemos que, infelizmente, o direito ele tem alguns predadores, como, por exemplo, a política, como, por exemplo, a economia, acabam, que às vezes, atropelando o direito. No caso do impeachment, por exemplo, cabe a decisão somente aos parlamentares, apreciar o mérito se aquele impeachment vai acontecer ou não. Essa decisão, ela teria que ser jurídica, mas pelo fato de ser pelos parlamentares, não acaba sendo política. Tem que ser, primeiro, olha, deixa eu dizer a você, nada que decida algum direito pode ser exclusivamente político ou de outra natureza. Esse é um Estado democrático de direito, tudo tem que ser jurídico. Para que seja recebida uma denúncia ou a abertura de um processo de impeachment, é preciso que esta decisão seja absolutamente jurídica, quer dizer, é preciso que haja um fato definido na Lei 10.79 de 50, não é? E provas de que o presidente ou a presidente da República tenha cometido aquele fato no exercício do seu mandato. E se não for assim, é um golpe político. E aí o Supremo Tribunal Federal pode corrigir o rumo das coisas. Que é exatamente o que eu ia comentar, é que, assim como o professor colocou, o professor Jandir colocou, exige-se essas características básicas no implemento. Mas eu creio que sua pergunta tenha sido voltada à questão de que nós sabemos o que está na lei e nós chamamos ainda de julgamento político, na verdade, porque nós sabemos que existem outros interesses. Mas entenda que, mesmo ocorrendo esses interesses, sempre no direito nós temos mecanismos contrários para poder balancear isso. Não é à toa que no Brasil nós temos 3 poderes, né? Que exercem tanto suas funções básicas, como um acaba adentrando o exercício da outra, né? Exatamente para que ocorra esse controle, da mesma maneira com esse processo. Eu gostaria de esclarecer também que um processo de impeachment no Senado Federal, quem preside o processo é o presidente do Supremo Tribunal Federal. É uma garantia da legalidade, de que a lei será observada na tramitação, não só sobre o aspecto formal, mas também sobre o aspecto material de direito positivo da norma penal. No caso, seria o Lewandowski hoje. Ele presidiria o processo de impeachment no Senado. Não é o presidente do Senado quem preside, é ele, o presidente do Supremo Tribunal Federal. Certo. Próxima pergunta? Então, se não tem pergunta, vamos lá para as considerações finais, até porque a gente tem só 5 minutos aqui do programa. Vamos lá, professor? Doutor Norberto, depois o professor Tiago e o professor Jurandir. Em primeiro lugar, a gente está às voltas com esse tema e, na qualidade de conselheiro federal, nós estamos frequentemente sendo questionados por isso. A ordem tem sido também muito questionada por isso. E, portanto, nós tratamos desse tema com muita naturalidade, com muita tranquilidade, compreendendo que é uma previsão legal, importante, inclusive, é uma garantia até do próprio Estado de Direito, e não temos nenhum tabu em tratar desse tema, só precisamos, obviamente, tratá-lo com muita responsabilidade, com muito equilíbrio, com muita ponderação, para evitar que, eventualmente, por algum ato assodado, por algum ato impensado, a gente possa trazer prejuízos para o nosso país. Então, é uma responsabilidade que a gente tem que compartilhar com toda a sociedade. Todos que têm estão envolvidos nos acontecimentos atuais têm a responsabilidade de fazer com que eles sejam conduzidos da melhor maneira possível para que o país sofra o mínimo possível neste processo. Que, obviamente, qualquer perda do controle da situação vai repercutir em nossas vidas e ninguém quer isso. A gente quer a normalidade, a gente quer a tranquilidade, o que tiver
que ser feito, ainda que seja uma medida dura, que a gente faça, mas que faça sempre com um olho na Constituição Federal, mantendo a absoluta legalidade no país. Professor Tiago, obrigada. Agradeço a oportunidade e queria deixar o recado, acho que principalmente para a própria sociedade, que está se manifestando, que está se colocando como voz. É interessante essa manifestação, é interessante que ela aconteça, mas que, ao mesmo tempo, que as pessoas olhem e comecem a estranhar um pouco o tema. Porque o tema dessa manifestação, que é o impeachment, e a colocação como algo extraordinário, algo realmente complexo, é um pouco difícil, posto que essa lei, a lei que regulamenta, é de 1950. Então, nós já temos uma lei bem antiga, será que não está refletindo o amadurecimento ou não da nossa sociedade na questão do direito? Será que a nossa sociedade não deveria cada vez mais se levantar, se ter manifestações, se ter reuniões, mas exatamente para se conhecer, para conhecer o próprio ordenamento, para verificar realmente quais são as cláusulas de cada uma E até cobrar mudanças, exatamente, né? porque para cobrar mudanças você tem que entender o próprio ordenamento. Tá certo. Muito obrigada, doutor Jurandir. Artigo 1º. Nessas manifestações de rua não se vê nenhum pobre. Não se vê operário. Só se vê a classe média e classe média alta. A insatisfação de quem perdeu as eleições não é um motivo nobre, mas é um motivo egoístico para movimentar uma pretensão de impedir, de derrubar a presidente da República legitimamente eleita. Terceiro, a questão do impeachment tem previsão constitucional e previsão na lei, eu só discordo que a lei 1079, eu fui ler esta lei inteiramente, artigo por artigo, essa lei, ela está atualíssima. Então, o processo de impeachment é um processo que exige pressupostos jurídicos tal qualmente qualquer processo penal. Então, não vejo nenhum desses que defende o impeachment da presidente Dilma, nenhum desses apresenta um fato definido nesta lei como crime atribuível a ela com o envolvimento pessoal dela e de modo doloso. Não há nenhum fato. Há o oba-oba, o impeachment da Dilma, o impeachment da Dilma. E muita gente pegando corda. As pessoas têm o direito de pegar corda. Depois respondem por a sua ignorância. Então, o movimento de rua, que resultará disso uma experiência, sim, resultará. O que eu lamento, minha estimada amiga, que tão bem dirige aqui esse programa, o que eu lamento é que as pessoas encarem isto como uma brincadeira, como uma coisa de pouca importância. Ah, derruba a Dilma. Troca a Dilma pelo Temer, troca a Dilma pelo presidente da Câmara, o presidente do Senado. E parece uma brincadeira, parece um carnaval. Não vejo nenhuma seriedade realmente em pessoas que pleiteiem o impedimento da presidente Dilma sem arguir o cometimento de qualquer dos crimes previsto na Lei 1079 de 1950. Portanto, essa pretensão não tem apoio na lei e nem há essa preocupação de apoio na lei. O que se quer é, bota gente na rua, está balançando, bota mais gente na rua, até derrubar. Esta é a visão que eu vejo dos líderes dos partidos derrotados que se interessam pelo impedimento da presidente da República. Tá certo, muito obrigada pelas presenças de vocês, obrigada também, pessoal. Não esqueça, se você quer participar da plateia, é só curtir a nossa página no Facebook durante a semana e a gente te fala como faz para participar, tá? Boa noite para vocês e até o próximo programa.